Saúdo o Sr. Ministro pela honra que nos dá ter vindo ao país profundo, ter vindo apanhar e sentir um naco do que é verdadeiramente o país rural. É uma honra muito grande tê-lo cá e veio a brilhantar este grande certame que é a nossa 23ª Feira do Fumeiro e do Presunto de Barroso. Veio inaugurar um espaço interativo que é de uma primordial importância para os dias que correm e eu recebo, em nome da população de Montalegre, recebo com muito afeto, com muita honra, com muito carinho e prometo ser simpático naquilo que vou dizer para que fique com a vontade de cá voltar. Quero aproveitar a presença do Sr. Ministro do Desenvolvimento Rural para, neste palco do mundo rural, partilhar consigo alguns desabafos. Não vou pedir-lhe nada, já lá vai o tempo em que os ministros traziam um livro de cheques. Mas olha, contente-se com a minha sorte, que chego também a Presidente de Câmara na pior altura, aquela em que só se fala e fazem cortes. E até a seletividade das candidaturas ao próximo quadro comunitário me retira a vaidadezinha que fez escola país abaixo de um dia deixar uma placa que é o meu nome, nem que seja num simples chafariz ou fontanário. Acabou a Vossa Excelência de cerrar a placa alusiva à abertura oficial da loja do turismo, uma espécie de loja global, uma loja online que nos liga ao mundo e onde o conceito ou a lógica comercial está bem patente. Merece assim o Sr. Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal o meu reconhecimento e o meu sincero bem-aja pela implementação e desenvolvimento deste conceito. E só por isto acho que merece ser reeleito. Até rima. De seguida partimos para a abertura oficial da 23ª Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso. Casamento feliz este do turismo com a gastronomia e produtos locais, onde aqueles se ancoram e andam sempre de mãos dadas. A Feira do Fumeiro é, numa pincelada muito rápida, um evento que agrega 216 produtores e gera para a região um encaixe de muitos milhares de euros. São 216 famílias que veem nesta atividade a oportunidade de se fixarem à terra e desenvolvê-la. São 216 famílias que há muito deixaram de pensar em migração, essa saga terrível, destruidora, que se iniciou nos anos 60, que nunca parou e ultimamente vem crescendo e que é a prova maior de quanto o nosso país tem sido sucessivamente mal governado. Emigraram os da primeira leva, rotos e de pé descalço. Vão agora os que de melhor a nossa sociedade tem, os jovens qualificados em quem a sociedade tanto apostou. Aqueles levaram a esperança de regressar e por aqui fizeram a sua casa, a casa dos seus sonhos, que ocupam uma vez por ano, por quanto cedo se aperceberam quanto o seu país lhes é padrasto. Estes, os jovens engenheiros, doutores, arquitetos, professores, investigadores, ao saírem e contactarem com ofertas de trabalho e de vida bem melhores, certamente que não voltarão mais. Ora, assim se fere de morte um povo, assim se condena a prazo um país à extinção. E se queremos prova do desgoverno e desorientação política de quem, ao longo da vigência do período democrático, tem tido nas mãos as rédeas da governação, esta é seguramente a maior. Maior e bem mais grave que as 3 bancarrotas para onde Lisboa nos encaminhou e em que se gastaram e têm gasto todas as energias. Sr. Ministro, dizem os entendidos que a economia se gera por ciclos. Diz a prática que os desequilíbrios financeiros têm sempre solução, nem que para isso tenhamos de passar a pão e água, como agora infelizmente acontece. E é nisto, na estúpida economia, que os governos pensam e gastam todo o seu tempo. Isto é, ora se passa o tempo a gastar o que nunca tivemos, ora se despendem energias a tentar endireitar o barco da economia que se afunda e a todos arrasta para a vergonha da intervenção e da ajuda externa. Sustentar-se o Estado com o dinheiro que temos, sem sufocar com impostos e cortes errados da economia e os poucos que produzem e trabalham, foi o que nunca ninguém quis fazer. Por culpa das políticas, da inabilidade dos governos, da Constituição velha e retrógrada que temos
ou da sua interpretação, por culpa da crença fatal de que o dinheiro do Estado é inesgotável, cá estamos outra vez de mão estendida. E sempre esquecidos de que o problema estrutural mais grave que o país se atravessa é o da demografia, é o envelhecimento da população, é o despovoamento do território, é o de estarmos a caminhar para um país que vai deixar de sê-lo. Nada melhor, pois, Sr. Ministro, que aproveitar a sua presença para dizer-lhe que seja portador deste nosso desespero e o dê a conhecer lá em Lisboa. Somos um pequeno país que está a tornar-se demasiado grande para a pouca população que tem no seu interior. Pensar Portugal como um todo, criarem-se regiões, dando assim a oportunidade de fazermos o nosso caminho e acabarmos com a eterna desculpa de que Lisboa é que faz o nosso atraso, adotarem-se políticas de coesão e de discriminação positiva para o interior, em colaboração com os autarcas, eis a receita para a doença de que o país sofre e que é urgente medicar. É a Vossa Excelência o responsável pelo desenho ou o croquis da aplicação das verbas comunitárias para o Portugal 2020. A economia, o emprego e o crescimento económico são o norte orientador, e muito bem, mas duvido que o interior do país e as políticas regionais venham a ter caráter prioritário. Numa fotografia tirada à la minuta, olha-se para o interior do país e o que é que se vê? Campos e floresta. A floresta arde. A propriedade é abandonada por quem foi, ora para a estranha, ora para o litoral, e se recusa a vender, mesmo quando ao lado está alguém que quer dar dimensão ou escala à atividade agrícola que desenvolve e teima em manter. É aqui, Sr. Ministro, que está o busilis da questão, o segredo do equilíbrio territorial e da sobrevivência do Estado-nação. Portugal é agrei e a terra tem para o povo e para o território uma função social muito importante. Elaborar o cadastro da propriedade rústica, a sua georreferenciação, com a identificação clara dos proprietários, a catalogação do seu potencial agrícola e a inclusão da propriedade num verdadeiro banco de terras é onde as verbas do novo quadro comunitário devem preferencialmente ser gastas. Se o fizermos, ordena-se o território, criam-se empregos e dá-se a ideia de finalmente haver uma ideia para Portugal. E depois de tudo isto, o que fazer? Muito simples. Quem nacionaliza bancos falidos e deixa gerações inteiras a pagar esses buracos também tem a autoridade democrática necessária para pôr ordem no território e distribuir a terra por quem queira trabalhá-la. Foi assim que o povoamento se fez nos primórdios da nacionalidade. Foi assim que o Estado Novo atuou. É assim que se faz em Israel, país do tamanho do Alentejo, desértico, mas altamente desenvolvido e orgulhosamente autossuficiente. Em relação às florestas, a situação é similar. A floresta é uma riqueza e Portugal é um país exportador. Apostar na floresta, e o nosso concelho, e 80% do território concelhio é baldio, é criar milhares de postos de trabalho, é dar sustentabilidade ao território, é preservar a biodiversidade, é dar-se a ideia de sermos um povo apostado em desenvolver-se através do aproveitamento dos recursos de que dispõe. Mas há mais, Sr. Ministro. Nas políticas de discriminação e coesão territorial, cabem milhentas coisas que podem ajudar Portugal a tornar-se país harmonioso e um país habitado por gente feliz. O Estado podem ser espalhados pelo interior do país, como aliás alguns privados fizeram recentemente na Covilhã e o Estado também fez, penso eu, em Castelo Branco. As prisões não têm nada que estar nos grandes centros. É trazê-las para o interior do país, como se faz, por exemplo, em França, onde à sua volta proliferam restaurantes e hotéis, há emprego e assim se fixam as pessoas, se povoa e dá vida ao território. Este é o caminho, Sr. Ministro. E se o não trilharmos, já pode crer que o resultado da aplicação dos muitos milhões que aí vêm não será nada simpático. E todos, governantes e autarcas, perderemos mais uma soberana oportunidade de ficar bem na fotografia que vamos deixar aos vindouros. Ora, enquanto se não faz o que tem de ser feito, insistir no encerramento de serviços é uma prática de todo desaconselhável. Quem está no interior tem direitos e não temos hoje culpa de sermos poucos. E o número dos que utilizam os serviços públicos não pode ser exclusivamente a regra que determina a presença do Estado e a manutenção dos mesmos. Insistir nestas práticas
É o mesmo que ver o Estado, que tem a responsabilidade primeira da defesa do território e da proteção dos cidadãos, admitir-se das suas funções. É o Estado a dizer aos lugares de onde retira serviços que ali não é mais Portugal e, como tal, toca a emigrar, toca a fugir. Um tribunal onde o juiz não tenha serviço não tem nada que ser fechado. Esse juiz pode e deve pegar em processos de outras comarcas e dar-lhes fim. E aqueles que desesperam por ver os seus processos resolvidos não se importam deste tipo de deslocalizações. Trocam o incómodo da deslocação pela resolução célere dos seus problemas. Um centro de saúde sem médicos ou um hospital central sem especialistas leva à superconcentração no litoral e nos grandes centros. Obriga o povo a gastar o que não tem em viagens. É o Estado a aliar-se da proteção dos cuidados de saúde a que o povo tem direito. Esse mesmo povo que é taxado e tributado por igual aos concidadãos dos grandes centros, a quem tudo é garantido. Senhor Ministro, se houvesse a preocupação de olhar-se o país como um todo, Montalegre, que só na produção de energia contribui com mais de 200 milhões de euros ano para o PIB nacional, não teria de andar 20 anos a lutar pelos seus direitos junto da poderosa, da protegida e monopolista EDP para conseguir uma migalha de 6 mil euros por ano. Pagar impostos no município onde a receita se arrecada e não onde têm as empresas a sua sede, e normalmente em Lisboa, é o mínimo que pode fazer-se em nome da dita coesão e da unidade territorial. Esse não promove o equilíbrio entre regiões quando os latifundiários do sul do país, que sabem instalados nos departamentos ministeriais ou na administração das grandes empresas onde influenciam as políticas nacionais que fazem de nós todos um Portugal dos pequeninos, são esses que levam a parte de leão das ajudas à agricultura e aos milhares de proprietários do minifúndio que povoam o território, dá-se-lhes uma migalha. Mas, se em Lisboa houvesse quem olhasse para os números e tivesse a preocupação de pensar o país, Montalegre não estaria dissociada como está do plano rodoviário nacional e há muito teríamos uma estrada digna de ligação às grandes vias. Não temos, e se a quisermos, temos de ser nós a fazê-la. Já deitámos para isso mãos à obra. Temos a concurso, ou melhor, já fizemos uma ponte que está sem estrada há 4 ou 5 anos, lá no meio do monte, e temos a concurso e vamos iniciar com os nossos recursos a estrada intermunicipal Montalegre-Chaves, que sempre foi encarada como prioritária pelos municípios e também solidariamente pela CIM Trás-os-Montes de que fazíamos parte e a que a recém-formada CIM do Altâmega dá igual primazia. Dizem-nos agora que o próximo quadro comunitário não vai contemplar estradas. Mais uma vez se decide às cegas. E lá sim viabiliza a oportunidade única de termos uma acessibilidade fácil à rede de autoestradas, essas sim, muitas delas inúteis por não serem transitadas, que foram semeadas país fora. Não é assim que a coesão e a harmonia territorial se fazem. E depois de tantos anos a lutar em vão por uma intervenção na Estrada Nacional 103, aquela que cultural e comercialmente nos liga a Braga e consequentemente ao país, vermos agora inviabilizada à nascença qualquer hipótese de apoio na ligação a Chaves é algo demasiado punitivo e castigador para este povo que não desiste de lutar e de acreditar. E esta amostra deste evento dá disso veja prova e de acreditar que a nossa terra, o nosso Barroso e o mundo rural são possíveis, são necessários e não merecem a morte anunciada que há muito foi sentenciada. Vamos ser insistentes com a candidatura de base territorial alargada, infraestruturante dos dois territórios, Montalegre e Chaves, e que é consensual e tem absoluta prioridade no seio da CIM Trás-os-Montes, Altâmega, melhor dizendo, na esperança de que se abra uma exceção para Barroso, tal como, a pedido do arcebispo de Braga, Dom Bartolomeu dos Mártires, se fez no Concílio de Trento em 1543, a propósito do celibato para os sacerdotes de Barroso. Disse, Sr. Ministro, que tudo faria para que levasse de Montalegre uma boa impressão e ficasse com vontade de voltar. Não lhe pedi nada, como vê. Agi responsavelmente, partilhando consigo o desabafo amargurado e inconformista de ver o meu país a desaparecer. Hoje veio em visita oficial com agenda carregada, sem tempo para qualquer outra coisa que não seja o protocolarmente programado. Convido e desafio a vir outro dia qualquer, despido da formalidade da gravata, e fazermos ambos uma incursão por algumas das nossas aldeias e tomando assim o pulso à real dimensão
e gravidade do desastre em que já estamos metidos. O desastre de vermos campos abandonados, casas fechadas, escolas sem meninos e transformadas, em alguns casos, em casas mortuárias, ruas inteiras sem gente e as que há serem genericamente envelhecidas e há muito terem cruzado os braços em sinal de rendição. Na ação programática do município, reservamos uma fatia de 1 milhão de euros ano para apoios à pecuária, à floresta e à produção agrícola. Sinto não serem muitos os interessados em agarrar estas causas, que são dinamizadoras da economia e contribuem para a fixação dos barrosões a este terrunho cantinho. São, porém, medidas, quase diria paliativas, insuficientes, já que a doença da falta de nascimentos e do despovoamento do território exige remédios mais fortes e eficazes que a autarquia não está em condições de prescrever. Gostaria muito que este meu desabafo fosse entendido por Vossa Excelência como o meu modesto contributo para a resolução do grave problema que Lisboa, de tão contumaz nas políticas de ora gasta o que não tem, ora repara o estrago das más políticas que exerceu, ainda se não deu conta de existir. É que em conjunto, Governo e autarcas, ainda podemos todos fazer qualquer coisa para que este mundo, que já é uma saudade, este mundo rural, não acabe. Tenho dito.